A gente vai continuar a nossa matéria de pediatria, tá? Agora a gente vai falar, logicamente, do recém-nascido, tá? Então a gente já falou, logicamente, o ramo da pediatria, já falamos, logicamente, a questão do desenvolvimento, né, que a gente estuda na pediatria, e agora a gente vai falar, logicamente, do recém-nascido, tá? Então a gente vai voltar um pouquinho, tá, para falar sobre o recém-nascido, tá? A questão de peso também, então a gente vai voltar muito sobre isso. Então, o período de neonatal, na verdade, é o período de neonatologia, tá? Isso daqui tem um intervalo, logicamente, que atinge até a idade, tá, de 28 dias. Lembra que ele é RN, tá? Passando dessa data de 28 dias, 29 dias, tá? Ele é latente, tá? Então, vou colocar um LA, latente, tá? Tá bom? Então, aí aqui eu tenho, logicamente, a classificação, tá? Da questão da idade, tá? O RN pode ser classificado quando eu tenho uma idade gestacional, tá? Então, a gente vai verificar, logicamente, a idade gestacional, o peso, tá? O peso da idade, logicamente, da gestante, que a gente sempre está pesando, tá? Que é bem importante a gente pesar a gestante, então medir a barriga, não é, da gestante, isso é muito importante. Aqui tem a avaliação, logicamente, gestacional, então com 37 semanas no período terminus, tá? Que é um termo, na verdade, tá? O período dos termos, tá? Que é nascido vivo antes das 37 semanas, que é considerado prematuros, tá? 36 semanas, 34 semanas é considerado prematuros, tá? O termo, logicamente, nascido vivos entre 37 e 41 semanas e 6 dias, tá? Ele tá dentro, logicamente, do cronograma, tá? Que a gente sempre estipula, tá? E pós o termo, logicamente, nascido vivo com 42 semanas ou mais. Ele chega no máximo, tá? Até 42 semanas, não chega muito mais que isso não, tá? 43 semanas não tem como, tá? Então, aqui a gente tem a classificação de acordo com o peso, tá? O baixo peso de 2.500 gramas, tá? O normal vem de 2 a 501 gramas a 400 gramas e, logicamente, o macrosômico, tá? Ele vem, logicamente, de 4 quilos, tá? Mas isso aí depende, tá? Tem bebê que já teve 5, 6 quilos, que a gente já tem relato, mas isso daí depende muito, tá? A gente classifica, logicamente, o RN, tá? Logicamente pelo peso. Então, PIG, então ele é pequeno para a idade gestacional, tá? AIG, ele é adequado para a idade, logicamente, gestacional, tá? E GIG, ele é grande para a idade gestacional, quando, logicamente, o RN, ele tá muito, né? Ele tá com muito peso, e depois ele vai perdendo quando nasce, tá? Então, a gente fala essas terminologia, tá? Aqui, tá? Aqui é a classificação relacionada ao peso com a idade gestacional, que é, tá vendo aqui, ó, o PIG tá baixo, logicamente, ele tá baixo peso, então ele tá, logicamente, ele fica com 10, tá? A IG, ele tem que estar entre 10 a 90, tá? Isso aqui é o peso ao nascer, tá vendo? Que é aquela carteirinha que a gente faz, que é a curva, tá vendo, ó? Pra verificar, tá? IgG, ele é acima, tá? Que tem que estar acima de 90, tá? Que a gente já falou também, tá? Aqui a gente tem algumas características do RM, tá? Os termos, tá? Que logicamente são comprimentos, tá? Então o comprimento, logicamente, do RN, ele tem chega próximo de 40 a 50 centímetros, tá? O peso do RN, ele tem, logicamente, em geral, entre
2.500, 3.500, tá? Isso nos primeiros 3 dias de vida, tá? E depois ele vai perdendo, tá? Massa muscular, líquido, tá? Quando ele vai nascer, então ele perde de 5 a 8% do peso, tá? Que é bem interessante. Aqui eu tenho uma característica, logicamente, tá? Do atermo, tá? Que é logicamente da pele, que eu pedi para vocês pesquisarem, tá? Que é chamado de vernix caseoso, tá? Ou caseosa, caseoso, caseosa, que é a mesma coisa, tá? É uma produção, logicamente, de secreção, tá? Na pele durante a vida, tá? Que cobre e protege toda a pele, tá? Logicamente quanto ao líquido amniótico e principalmente quanto às bactérias aqui fora, tá? E isso a mãe fica tirando na hora do banho, não precisa tirar, tá? Que vai saindo naturalmente, tá? Que isso daqui, tá? Tá? E logicamente ele mantém a temperatura corporal, né, da criança após o nascimento, então é por isso que é muito interessante isso, tá? Logicamente a película ela é lipoide, que é logicamente como se fosse uma gordura, tá? Que vai sendo reabsorvida, tá? Nas primeiras horas de vida, ou logicamente dura no máximo o segundo dia de vida. Muito relato tem no terceiro dia, mas não chega tudo isso não, tá? No 1 ou 2 dias já saiu isso, tá? Mas as mães ficam forçando muito, tá? Mas outra característica do RN, tá? A questão das manchas, tá? A questão da esquimose. A esquimose eu vou pedir para vocês pesquisarem, tá? Que eu quero saber o que é, tá? Aqui eu tenho logicamente os lábios, tá? E logicamente núclea, a nuca na verdade, tá? Já a gente vai falar, mas eu quero falar sobre isso daqui, ó. As manchas mongólicas, tá? Que são aquelas manchas azuladas, tá? Principalmente na sacrolombar, que nasce muito, tá? A milio, tá? Sebáceo, tá? Que são logicamente pontos, tá? Brancos, geralmente, tá? Localizado na questão da asa do nariz da criança que nasce muito, tá? Tá? Que é bem interessante essa parte daqui, tá? Aqui a gente tem a erictemastósico, tá? Que são pequenas lesões, tá? Que tem logicamente no tronco do abdômen, tá? Que são pequenas pintinhas, tá? Que tem no abdômen também, que é bem interessante, tá? Que a gente tem, tá vendo? É bem interessante essas questões, são termos que a gente usa no RN, então esses termos ele é muito usado, tá? Na questão do RN, tá? A questão da pele avermelhada, porque tem a ver com a esquimose, que eu não vou falar, tá bom? Ele tem esses dois nomes, tá? Que são logicamente avermelhadas, tá? Principalmente pode acontecer na pálpebra, tá? Ou nos lábios ou nucas, tá? Que pode acontecer, tá? Então já ficou aí a questão da pesquisa, tá? Mais uma característica da pele, tá? A descamação fisiológica, tá, do RN acontece logicamente com 15 dias de vida, tá? E pode logicamente decorrer um pouquinho, então ele pode aumentar um pouquinho, então depende muito da fisiologia, tá? Mas logicamente 15 dias ou até o primeiro mês, no segundo, entrando no segundo, essa descamação da pele, tá? Que são logicamente em pequeninas lâminas, tá? Como se fosse de uma LPP enroladinha, tá? Ele precisa logicamente sair do corpo, tá? Isso geralmente acontece no abdômen, tá? Tórax, pés e mão, tá? Do RN, tá?
Lamunge, logicamente, é aparecimento, tá? De pelos, tá? Bem fininho no corpo do RN, tá? É um peluge, que são pelos, tá? Bem fininho, tá? Isso é encontrado também na orelha, tá? Face e orelha, tá? Que é bem interessante. Que é isso daqui, ó, tá vendo? Ó, essas pintinhas, ó, que a gente já falou, ó. Ó, as manchas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha que interessante. Ó, aqui um rostinho. Oh, meu Deus. Tá vendo? Aí aqui eu quero que vocês identifiquem. Tá vendo? Lembra a milia que eu falei pra vocês? Que tem outro nome lá? É a mesma coisa. As manchas mongólicas, ó. Tá vendo? Ai, que interessante. Tá vendo? Que bonitinho.